Vieira e hoje eu vim falar da série Dark, uma das séries mais legais do catálogo da Netflix. E eu sou completamente apaixonada e assim, já tinham me pedido pra fazer conteúdo da série aqui no canal e eu nunca tinha feito, então agora começam os conteúdos de Dark aqui no canal, porque assim, depois dessa segunda temporada, minha cabeça tá explodindo. Então eu preciso compartilhar as minhas teorias e as referências que eu peguei assistindo tanto a primeira quanto a segunda temporada de Dark. E uma das coisas que não saíam da minha cabeça enquanto eu assistia tanto a primeira temporada quanto a segunda é o quanto Dark bebe da mitologia grega, especificamente do mito de Ariadne. Mas calma, se você não conhece o mito de Ariadne, eu vou explicar tudo por aqui. Assiste esse vídeo até o final pra você entender direitinho como, na verdade, Dark é sobre o mito de Ariadne. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você quiser ver mais conteúdo sobre a série, porque assim, como eu disse, eu tô muito empolgada com ela e eu já criei um monte de teorias e eu tenho conversado com muita gente, então eu quero contar tudo o que a segunda temporada fez com o meu psicológico e assim, eu quero compartilhar tudo com vocês, ok? Uma coisa interessante em assistir Dark é que ela tem muitas referências, ela tem muito mais do que apenas aquilo que a gente vê. Existem pistas em tudo, tudo em Dark é uma referência bem utilizada. E isso é o mais interessante. A série ela é super complexa, mas na verdade ela é toda fechadinha. Uma das coisas que eu mais gosto é que assim, você vai assistindo e pensa, nossa, tem um buraco na série, mas aí depois de vários episódios você descobre que não era um buraco e aí a série foi lá e resolveu aquilo que você ficou pensando assim, nossa, eles erraram nisso aí. Eles não dão ponto sem nó. Então foi muito interessante perceber desde a primeira temporada como o mito de Ariadne, ele estava ali dentro, sempre sendo colocado na história. Mas antes de eu começar a contar pra vocês quais são as referências, né, que estão em Dark, eu já vou dizendo que esse vídeo vai ter spoiler da primeira e da segunda temporada, então se você ainda não terminou a segunda temporada, assiste e depois volta aqui. Dark fala muito sobre viagem no tempo, então se você tem um conhecimento sobre os tipos de viagem no tempo, como funciona a viagem no tempo, você consegue entender mais facilmente a série. Outra coisa interessante é que se você conhece de ocultismo, das leis herméticas, fica muito mais fácil também entender mais. E se você conhece de mitologia grega e inclusive de Nietzsche, pois é, porque o próprio Nietzsche bebeu da fonte da mitologia grega, algumas coisas ficam ainda mais claras. E eu vim aqui falar especificamente da mitologia grega e do mito de Ariadne. Que você talvez não conheça o mito, mas eu acredito que você já ouviu falar da história do Minotauro. Porque o mito do fio de Ariadne tem relação total com o mito do Minotauro. O Minotauro era uma criatura nascida da união do deus Zeus com a mulher do rei Minos. E essa criatura tinha inclusive o corpo de homem, mas a cabeça de um grande touro. E aí o rei decide que ele vai pegar essa criatura e vai aprisionar dentro de um labirinto. Então ele manda construir esse labirinto e coloca o Minotauro no centro dele. Só que assim, ele só consegue que o Minotauro fique lá dentro desse labirinto porque a cada 7 anos, 7 moças e 7 rapazes são enviados, né, pra dentro desse labirinto para serem sacrificados. E aí Teseu ele resolve ir como um dos 7 escolhidos, né, para ser entregue ao Minotauro. Só que ele vai com o propósito de derrotar a criatura. Ariadne, a filha do rei, né, do rei Minos, ela se apaixona por Teseu. E aí ela resolve ajudá-lo a escapar do labirinto. O que é que ela faz? Ela entrega uma bola de linha dourada para ele e ela fica na porta do labirinto enquanto ele vai desenrolando e marcando o caminho. Então ele vai matar a criatura e ele vai conseguir sair do labirinto. E de fato isso acontece. Ele consegue escapar e eles tinham um acordo, né, que ele ia se casar com ela após derrotar o Minotauro, mas ele acaba abandonando-a e ela fica desesperada, arrasada, muito triste. Só que o que acontece? Ela acaba indo para Ilha de Dionísio, o deus da fertilidade, do vinho, enfim. E eles acabam ficando juntos, né? Ela foi abandonada por Teseu,
mas ela acaba ficando com Dionísio. Essa história que eu contei aqui do mito de Ariadne, do mito do Minotauro, que eu contei de maneira super simplificada, ela tem várias versões e cada versão modifica um pouquinho da história. Mas, de modo geral, essa é a versão mais comum. Mas assim, pra história de Dark, a gente vai ter muito dessa versão, mas vai ter pequenos detalhes que vêm de outras versões da história. Mas assim, de modo geral, é isso. É a história do Minotauro, de Teseu, que entrou pra vencer esse Minotauro, de Ariadne, que pegou o fio de lã, deu para o seu amado e conseguiu ajudá-lo a escapar, né, dessa criatura terrível, mas ela acabou sendo abandonada e acabou com Dionísio, que, enfim, foi seu marido, mas não era seu primeiro amor. E tudo isso a gente vai encontrar em Dark. Logo na primeira temporada, no final do episódio 4, a gente tem uma narração onde falam do fim ser o começo e o começo ser o fim, e nisso Ariadne é citada. E no quinto episódio da primeira temporada, nos 10 minutos iniciais, a gente vê o Jonas adulto guardando sua máquina do tempo dentro do hotel que ele tá, né? E assim, na parede do hotel a gente consegue ver pelo menos 2 imagens do Minotauro. E mais, a gente tem a Marta interpretando a Ariadne na primeira temporada. E enquanto ela faz seu monólogo, um monólogo muito importante, a gente vê o Jonas entrando na caverna com a linha vermelha. Inclusive, assim, essa linha vermelha que o Jonas acha e que a gente inclusive vê na bicicleta da Marta, ela é super importante, gente. Ela é uma relação total ao fio de Ariadne. Porque a Marta, ela é a Ariadne de Dark. Ela é apaixonada pelo Jonas, que é o Teseu, né, de Dark. Mas o Jonas, ele acaba abandonando a Marta nessas viagens no tempo que ele acaba fazendo. E aí, nisso, a gente tem o Bartosz como Dionísio. Ele não é o amor da Marta, mas é com quem ela acaba ficando. Pelo menos nesse primeiro momento, né, nessas 2 temporadas, a gente vê muito disso. Ela não fica com o Jonas, mas ela namora o Bartosz. Só que ainda assim, ela é apaixonada pelo Jonas. Então, a gente já tem 3 personagens que são completamente relacionados ao mito de Ariadne. A gente tem o Jonas, a Marta e o Bartosz. E a história deles tem muita relação com a história de Teseu, Ariadne e Dionísio. Também é importante pensar que Vinden, a cidade onde se passa Dark, é a ilha da história de Ariadne, né? É a ilha de Creta do fio de Ariadne. Provavelmente o Noah, que é um dos personagens mais misteriosos e que, assim, apesar da gente ter descoberto bastante coisa sobre ele nessa segunda temporada, ainda não sabemos quase nada dele e, assim, quero muito saber. Eu acho só que fez a gente ter um pouco mais de noção de que, assim, ele não é exatamente o grande vilão. Então, ele é provavelmente o Minotauro dentro de Dark. Lembrando que o Minotauro recebe 7 homens e 7 mulheres como sacrifício. O Noah, ele pega as crianças, né? Ele rapta as crianças pra trabalhar na máquina do tempo. Só que o que acontece? Como eu disse, o Noah, ele não necessariamente é um vilão. E o Minotauro, apesar dele parecer o grande vilão da história, de fato, ele também é uma vítima da situação. Ele não tem culpa de ter nascido com um corpo de homem e uma cabeça de touro. A gente acaba pensando nele como um ser maligno, porque, pelo amor de Deus, ele mata seres humanos. Mas, de fato, ele é um produto da concepção, né? Da concepção dele, de como ele foi concebido, porque deuses e humanos não deviam se relacionar. Então, a gente acaba tendo esses seres estranhos dentro da mitologia grega. Então, o Noah, a gente até agora, durante muito tempo, a gente pensou que o Noah era o grande vilão da história, mas de fato, eu não tenho certeza se Dark é uma série onde a gente tem vilões. A gente parece ter pessoas que elas agem de acordo com as necessidades da própria vida. E o Noah, ele faz essas coisas horríveis, como sacrificar crianças para tentar conseguir uma máquina do tempo e conseguir, sei lá, resolver, né, toda a bagunça que acabou acontecendo por causa desses ciclos
constantes, né, por causa da viagem no tempo, mas assim, ele tá fazendo isso tentando resolver a situação. Ele faz de um jeito horrível, porque, pelo amor de Deus, né, crianças morrendo. Mas não necessariamente eu consigo enxergar o Noah agora como vilão. Eu acho que Dark, ela trabalha com essa linha de moralidade de uma maneira muito tênue, assim, onde cada personagem faz coisas horríveis, às vezes por uma intenção maior, sabe? O Tannhaus, que é o criador da Máquina do Tempo, né, que é quem escreveu o livro que fica viajando no tempo com os personagens e que explica como fazer uma máquina do tempo, dentro do mito de Ariadne ele poderia ser considerado Daedalus, que é o cara que constrói o labirinto. Só que a coisa mais interessante é que ele só constrói o labirinto, ele não o controla. E como ele é o criador, mesmo sem controlar, ele não pode escapar dele. Bom, como eu já citei, a Marta, ela é a Ariadne se a gente for pensar no mito, né? E assim, ela interpreta a Ariadne na escola na primeira temporada. E o texto que ela diz também é muito significativo pra gente pensar sobre o quanto Dark tem influência do mito de Ariadne. No texto que ela dá na peça, antes dela começar a chorar e a mãe ir lá consolar e tirar ela do palco, ela fala sobre como Teseu a deixou. E logo depois a gente vai vendo o afastamento mesmo dela e do Jonas, porque ele vai descobrir que ela é a tia dele e obviamente ele não vai mais se sentir confortável em se relacionar com ela. Então assim, a gente vai ver isso acontecer na primeira temporada e isso vai ficar bem forte na segunda também, porque ela depois vai descobrir que ela é tia dele, ela vai entender toda a coisa da máquina do tempo e de como ela consegue ser tia do cara que ela tá apaixonada. Marta usa uma linha vermelha, como eu já citei aqui, e essa linha vermelha é a mesma que o Jonas acha na sua bicicleta, que enquanto a gente assiste a série, a gente acredita que foi deixada pelo Jonas adulto. E pode ter sido, como uma forma dele encontrar o caminho, né, pra ir pra 1986. Mas é uma referência direta ao fio de Ariadne. É aquela linha onde o protagonista vai lá e ele não se perde, ele encontra o caminho, e não apenas o caminho que ele tá procurando, mas o caminho que ele tem que achar. Outra coisa interessante sobre o fio de Ariadne é que muita gente usa como uma solução de problemas, onde se aplica a lógica por todas as possibilidades que você tiver. E dentro desse método você registra absolutamente tudo para que, caso você precise, você volte e reverta algumas decisões tomadas. Isso te lembra alguma coisa em Dark? Porque pra mim lembra. As pessoas estão indo ao passado pra tentar resolver os erros que cometeram. Só que assim, quando a gente volta pro passado e resolve alguma coisa, a gente muda o futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado dentro da lógica de viagem no tempo, né? Quando a gente volta, porque assim a gente pode alterar toda a nossa história e a história de quem convive com a gente. Então assim, o fio de Ariadne também tem essa conotação. Então assim, ele tem uma relação incrível com Dark. Na verdade, para cada personagem importante de Dark, existem outras analogias, outras relações dentro do fio de Ariadne. Eu falei aqui das mais centrais. Se vocês quiserem que eu destrinche mais a série com a mitologia grega, comenta aí embaixo, diz se pra você isso fez sentido, tudo que eu falei aqui fez sentido. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você queira receber mais, vídeos sobre Dark. E é isso. Tchau!